Era por volta de. Hoje é 10 de novembro de 2025. Era por volta de meia-noite, no período da meia-noite, na virada da noite, bom dia, da madrugada. Estava dormindo e nesse sonho que eu vou contar agora, eu estava numa situação de pavor e terror. Estava dentro de uma casa, num quarto, numa sala, parece, se não me engano. Aí do meu lado estava o nosso adversário. Ele estava do meu lado no sonho, e nesse sonho ele estava me pressionando, estava me pressionando, estava me pressionando a contar algo para ele, um segredo. Eu queria fazer, forçar eu a confessar algo para ele. Me perguntando algo, eu não sei o que eu não lembro, mas ele me pressionava. Ele estava feio pra caramba, com a cara horrorosa, um chifre, um grandão na cabeça, com a cara feia pra caramba, horrorosa, mas muito horrorosa. Com uma cara, como se fosse a cara de um bode de um filme de terror, um bode horroroso. E ele me fazia pressão, me pressionava, eu andava por um lado e por outro, ele pressionando psicologicamente, mas ele não tocava em mim. Estava cheio de ódio, cheio de fúria. Olhava para mim com ódio, mas não encostava a mão em mim. Só ficava em cima de mim, pressionando, confrontando de cara a cara comigo, de face a face, confrontando assim, me intimidando eu na pressão psicológica, querendo fazer eu confessar algo para ele, falar algo para ele. Aí eu falei com ele, falei, não, rapaz, não vou falar não, não vou falar não. E ele ficava em cima de mim, pressionando, pressionando. Aí eu saí dessa salinha, uma sala, um ambiente onde eu estava, entrei para um outro quarto, desci uma escadinha, desci para um outro quartinho assim do lado, do outro quarto. E ele veio atrás de mim pressionando, pressionando. Aí ele até me empurrou no chão, assim, eu caí no chão, aí eu caí no chão. Aí eu levantei e falei, não, rapaz, ele veio com a pressão, ficou em cima de mim, pôs a cara horrorosa dele em cima de mim, pressionando, e falava comigo assim, olha, você não vai falar não? Você tem que falar pra mim, rapaz. Você vai falar pra mim não? Aí eu falei assim, não vou falar não, rapaz, não vou falar não. Respondia pra ele. Aí ele falou, aí eu fiquei tão pressionado, tanta insistência dele em cima de mim com a fala dele, que ele mexeu no meu psicológico. Eu falei assim, então você me dá um tempo pra me pensar. Você me dá um tempo pra me pensar, depois, daqui a pouco você volta e nós conversa, aí eu te falo, eu te respondo. Eu falei com ele. Aí ele olhou pra mim bem assim, e falou assim, olha, e pulou em cima de mim, aí já veio em cima de mim. Assim, aqui, ó, rapaz, vou te dar você 4 horas, hein? E falou comigo assim, eu vou te dar 4 horas pra você pensar. Depois, daqui 4 horas eu volto aqui, você me responde. E se você não responder, você vai ver como é que vai ficar a situação. Eu vou te dar assim, 4 horas pra você pensar. Aí eu falei assim, tá bom, tá bom, tá bom. Então você me dá 4 horas, daqui a 4 horas você volta. Aí quando ele estava assim, conversando comigo sobre esse acordo de hora para voltar, para a gente negociar alguma coisa, conversar alguma coisa, apareceu uma luz, vi uma luz descendo do alto do telhado da casa do céu assim. Eu olhei, uma luz, parecia uma luz, brilhou lá fora. Aí desceu duas criaturas assim estranhas, mas também não era bonita não. Duas criaturas estranhas, parece como se fosse algo assim, um animal feroz, parecido com como se fosse um lobo, um bicho feio. Não era bonito não. Só que esse bicho começou, os dois bichos chegou, e esses dois animais que desceu, pareceu assim, descendo o telhado assim do nada, assim, como se fosse invisível, mas desceu, e por fora, lá fora tinha brilhado uma luz, e eles desceram, esses dois animais. Aí quando o aniversário, nosso inimigo das nossas almas, não vou falar o nome dele aqui não, ele estava de frente para mim, nós negociando, impressionando, ele marcando a hora. Eu falei com ele, daqui a 4 horas nós voltamos. Ele falou assim, daqui a 4 horas eu volto, hein? Você vai me responder não pra você ver. Aí quando ele falou assim, chegou duas criaturas, já pulou em cima dele, assim, duas criaturas, pulou nele de um lado do outro. Ele não teve reação, assim, de se defender ou de reagir para se defender. As criaturas eram tão perigosas e fortes, pulou em cima dele e já começou a rasgar ele, estraçalhar ele todinho, assim. Eu via eles arrastando ele, essas duas criaturas arrastando ele, mordendo ele, todo rasgando ele na unha, assim, para um lado e para o outro. Estraçaindo, eu via o peito dele assim, todo rasgado assim, eles estraçaindo, saiu levando ele para fora assim. Essas criaturas levou ele para fora da casa, eles sumiu assim para fora da casa, as criaturas saiu levando ele assim para lá e sumiu. Aí eu fui sair lá fora para ver, eu vi uma bola, algo assim, uma coisa estranha, nunca vi.
viu, essa luz brilhou por lá de fora, essas criaturas apareceram dentro da casa lá e começou a estraçalhar o bichão lá. E saiu levando ele, arrastando ele. Aí quando eu olhei lá fora, fui lá fora para olhar, eu abri assim a porta, fui lá fora olhar, para ver o que aconteceu. Eu vi uma bola branca, toda branca, assim, uma bola, tipo como se fosse uma bolha, como se fosse uma nave. Era uma nave, né, na real, uma bolha branca, toda branca por dentro, transparente. Lá dentro tinha uns seres lá, umas pessoas, tipo como se fosse... Ah, não dava para ver o rosto, tava todos uniformizados de roupa de branco. Estavam todos uniformizados. Dentro tinha uns 7 pessoas mais ou menos lá dentro dessa bolha. Essa bolha tinha um rabichozinho atrás assim. Essa bolha estava flutuando assim. E essas pessoas estavam lá dentro da bolha como se fosse uma nave. Era uma nave, na verdade. E eles controlavam essa nave assim lá na frente. Aí as pessoas saíam andando assim devagarzinho, soltando uns raios reluzentes no rabicho da nave, dessa bolha branca transparente, soltando uns rabichos azul assim, como se fosse fogo, né? Azul. Ela saiu andando assim, ela foi andando e velou assim, sumiu. Subiu pro céu assim, vai andando pra frente, subiu pro céu e sumiu. Na frente, quando eu saí fora da casa pra olhar, só foi andando. E depois eu já não vi mais a criatura, essas criaturas que saíram lá, desceram dentro da casa lá e pegaram o nosso adversário lá, o inimigo das nossas almas. Pegaram ele, saiu dando uma estraçaiada nele assim, arrastando ele, levaram ele pra não sei aonde que eu nem vi. Aí eu acordei apavorado. Aí logo após esse sonho eu acordei que eu tava numa casa de uma pessoa, num terreiro, tava lá um filho meu pequeno que eu tenho, mas meu filho já era rapaz hoje, um rapazão, um homem velho. 20 e poucos anos, 27 anos, 28. Aí ele deve ter uns 27 anos hoje, se não me engano, 26, 27 anos. Aí pegou, o meu filho estava lá, mas só que no sonho ele era pequenininho, estava sentado num terreiro junto com os outros coleguinhas. E tinha um outro rapazinho, um outro menino assim, coleguinha dele do lado assim. Meu filho de frente pro menino e o menino tá lá do lado sentado. Aí o menino levanta e começa a fazer xixi, mijando. A urina dele tava cheia de infecção. Amarela que tá. Você quer beber o café puro e só tava mijando café puro. Aí o menino começou a fazer xixi. Aí virou pra cara do meu filho assim, era pequenininho na época, uns 4 anos mais ou menos, que tinha, 4, 5 anos. O menino começou a mijar na cara dele, assim, jogar urina na cara dele. Eu fui dar um tapa na mão do menino assim, pra ele virar o xixi pra lá e falou assim: rapaz, você respeita meu filho? Falei com o menino: você respeita meu filho, rapaz? Respeita seu colega? Aí eu fui dar um tapa nele assim na mão dele, assim, virar o xixi pra lá. Ele foi, entrou pra dentro da casa e falou com a mãe dele lá. Esse menino falou com a mãe dele que eu bati nele. Aí veio a mãe dele toda apavorada. Eu saí levando meu filho pra ir embora pra casa e veio a mãe dele toda apavorada, desesperada, que as mulheres tá afim de uma briga mesmo. Aí veio o pai do menino. Eu comecei a explicar pra ele a situação, apareceu mais 2, 3 caras. Aí tinha uns 5. Aí eles estavam conversando, e eu explicando pra eles, eu não bati nele, só deu um tapa na mão dele pra ele tirar. O pai e a mãe não quis entender, quis acreditar que eu bati nele. Eu falei: olha se tem hematoma no menino, vê se tem hematoma no corpo dele. Eu dei um tapinha nele assim, só de correção mesmo, uma reação de autodefesa. Aí que ele tava fazendo xixi, eu só dei um tapinha no braço dele, assim, na mão dele, pra ele virar pra lá, pra ele não mijar no meu filho. Aí veio a seguir essas pessoas apareceram lá, uns 5 homens lá, um rapaz. E esses rapazes estavam querendo um barraco comigo, que ficou. E fora, ele foi me chamando, vem cá, vamos conversar, vem cá. Ele foi querendo me levar mais pra frente pra conversar comigo. Eu já comecei a perceber que ele estava com má intenção. Eu falei: não, rapaz, não, estou resolvido aqui, não tem problema não. Isso aí é só coisa de criança e tal, vocês estão querendo levar isso pro coração, pá. Aí eles ficaram, aí eu vi um rapaz com algo na mão, como se fosse uma faca na mão, escondendo assim, e esses caras querendo me arrastar mais pra frente, eu resistindo. Aí de repente eu fui, consegui empurrar um deles, empurrei um, e saí vazado, saí correndo, porque eu senti que eles estavam com uma intenção, querendo me levar mais para algum lugar assim, mais à frente um pouquinho, querendo conversar comigo, mas a intenção deles eu vi que era maldade. E um tava como se fosse um punhal na mão, escondendo assim, eu fui, corri, empurrei eles e saí correndo, vazei fora e já acordei no sonho desesperado já.
Acordei perturbado. E eu tenho sonhado direto com confusão, gente querendo me perseguindo, pessoas querendo me matar, correndo atrás de mim. Mas só que no sonho que essas pessoas corriam atrás de mim, eu estava aqui num bairro, aqui no Carapina, Buracão. Eu sonhei umas 4 vezes, eu nessa região do bairro do Carapina, Buracão, pessoas querendo me pegar, me perseguindo, rapaz, um monte de gente querendo me tirar em mim. Só que em todos esses sonhos que eu corria, em vez de eu sair correndo, eu voava, eu tinha poder de voar. E essas pessoas corriam atrás de mim, eu pulava para cima, e eu saltava e conseguia voar. Eu voava assim para correr dele, para ter distância, para sair fora deles. Todas as vezes que esse sonho acontecia comigo, pessoas correndo atrás de mim, querendo me pegar, me perseguir, era turma de homens, de jovens, querendo correr atrás de mim com faca, com revólver, tirando em mim. Eu conseguia voar, eu pulava para cima e voava, e eles não conseguiam me alcançar, porque eu tinha poder de voar. E a última vez recente eu tive 2 sonhos, um mês e pro outro, assim, da mesma forma, eu sonhando, na mesma região, no mesmo local, nessa região que eu sempre sonho, eu voando, as pessoas querem me pegar e eu conseguia voar, sair fora delas. Esse último sonho que eu tive, eu voava como se fosse, eu peguei um plástico, alguma coisa de plástico assim, sei lá, de nylon, coloquei na minha frente, na minha barriga, segurando com as 2 mãos abertas nele assim, eu pulava e voei, consegui voar com essa coisa. Como se fosse um material assim de papel, de nylon, ou que fosse um plástico, algo resistente. Justamente eu colocava ele de frente para mim, na minha frente, eu encostava ele na minha barriga, nas minhas pernas, segurava um com o braço, com o outro aberto. Aí eu pulei assim, saí voando. Pulei numa altura, certa altura, de um lugar assim, barrancado. Pulei e consegui voar com esse objeto. Então, para mim sair fora dessas pessoas que estavam me perseguindo. Eu tenho que orar muito. Eu acordei agora e já orei, pedi o Senhor, clamei o sangue de Jesus, tem poder para repreender que se é alguma estratégia do inimigo direto aí contra a minha vida, contra a minha pessoa. Isso é porque eu tô dormindo sem orar. A gente dorme sem orar a Deus, sem falar com Deus. Tem acontecido isso comigo, estou dormindo direto sem orar a Deus, sem conversar com Deus, sem entregar minha vida na mão do Senhor. O inimigo está entrando até no meu sonho para tentar me tormentar e me perturbar. E essa vez agora ele já veio pressionando minha alma, querendo negociar algo comigo, querendo fazer eu confessar algo para ele. E eu falava que não ia falar, mas também não sei o que. Mas eu queria saber algo de mim, pressionando. Eu me deu um prazo. Então o negócio está estreito. Orar mesmo, buscar a Deus, repreender a ação do inimigo aí no mundo das trevas, aí, do mundo espiritual. A gente está dormindo, tá vulnerável, nosso corpo está vulnerável. Aí a gente dorme, aí o espírito fica ali, mas no espírito o inimigo consegue pressionar a gente no espírito. A gente está dormindo como se estivesse um morto, mas o corpo da gente, a alma, o espírito, a gente sai do corpo e vai a alguns lugares. Deus permite ou Deus leva a gente em alguns lugares, a gente anda, a gente vai em vários lugares, passeia, faz viagem para outros lugares, através do sonho. É uma projeção de uma viagem astral, uma viagem espiritual. A gente viaja dormindo, a gente vai em vários lugares. É o sonho, a maioria do sonho é como se fosse real. Sonho é coisa real. Às vezes você sai no espírito, Deus te leva em lugares, em situações que no futuro você vai estar lá, ou vai passar lá, ou vai ir nesses lugares futuramente. Vai conhecer e ver pessoas que no sonho você consegue ver e andar por vários lugares. Então, sonho é uma coisa como se fosse uma viagem espiritual. E nesse momento eu estava dormindo, aí veio a estratégia do inimigo já me atacando, eu querendo me ferrar de alguma forma, entendeu? Vigiar e orar sem cessar. Essa é a palavra que Jesus deixou para nós. Amém.